A Igreja chama de sacramentos da iniciação cristã o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Hoje, de modo especial, falaremos do batismo como porta de entrada para todos os outros sacramentos. Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A Igreja Católica traz em si mesma diversas tradições litúrgicas, separadas em duas grandes famílias, a oriental, dos gregos, e a ocidental, dos latinos. A liturgia latina possui diversos ritos, o ambrosiano, o moçarábico, cartuchos, etc. Aos poucos, esses ritos tomaram a direção do rito romano, porque ele exerceu uma influência muito grande na maneira de se celebrar. Dessa forma, podemos dizer que a maioria das pessoas no Brasil são católicos romanos. Quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Embora exista diversidade de ritos, todos eles seguem o mesmo esquema, o que denota que há uma estrutura oriunda da tradição apostólica, dos primeiros padres da Igreja. Liturgia não se faz, se recebe. E uma das grandes queixas com relação à reforma litúrgica do Concílio Vaticano II é de que justamente foi criada uma mentalidade em que as pessoas devem fazer a liturgia. Nada mais errado. E tal mentalidade deve ser combatida. As diversas tradições litúrgicas, reconhecidas por significarem e comunicarem o mesmo mistério de Cristo, manifestam a catolicidade da Igreja. O critério que garante a unidade na pluralidade das tradições litúrgicas é a fidelidade à tradição apostólica, isso é, a comunhão na fé e nos sacramentos recebidos lá dos apóstolos, comunhão assegurada pela sucessão apostólica. O batismo é chamado de porta da vida no Espírito e que abre o acesso aos demais sacramentos. Por ele, os homens são libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus e feitos participantes de sua missão. Sem o batismo, a pessoa não ingressa na economia sacramental. Todos os outros sacramentos dependem deste primeiro. O antigo catecismo romano ensina que o batismo é sacramento da regeneração pela água na palavra. Isso significa que, para haver o batismo, é preciso ter a água, a palavra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a intenção da igreja. Isso é preciso batizar com a intenção de fazer o que a igreja faz, que é formar filhos de Deus. A palavra batismo é originária do grego, que significa mergulhar. Portanto, o mergulho na água simboliza o sepultamento na morte de Cristo, da qual ele ressuscita como nova criatura. Diante disso, uma questão se levanta. Por que a Igreja não faz o batismo com o mergulho? Sim, ela faz, ela pode fazer. Mas entende que desde o início o mergulho pode significar também um banho regenerador. No dia de Pentecostes, milhares de pessoas foram batizadas. No entanto, em Jerusalém não há rio. Como elas foram batizadas? Com a água que havia disponível? É óbvio. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o batismo como sacramento, porém, ele possui uma história anterior chamada prefiguração, pois Deus preparou o seu povo para ele através de figuras. A primeira é a figura da antiga aliança, quando na noite da Páscoa a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que já prefiguravam o mistério do batismo. A passagem pelo Mar Vermelho, quando o povo saiu da escravidão do faraó e passou para a liberdade de filhos de Deus, para entrar na terra prometida, os judeus passaram 2 vezes pela água. Uma simbolizando a morte, a do Mar Vermelho, e outra simbolizando a entrada na terra prometida, a do Rio Jordão. Assim, a história da salvação é permeada pela presença da água. Ela é também considerada salvadora, conforme se vê primeiramente no episódio em que Noé escapou com a sua família.
Nosso Senhor Jesus Cristo não precisava ser batizado, mas foi. Ele submeteu-se ao batismo de São João, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça. No batismo de Jesus, todas as prefigurações da antiga aliança encontram sua realização. No entanto, o batismo enquanto sacramento somente passou a existir após a sua paixão. Cristo já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém como de um batismo com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus, Cristo crucificado, são tipos do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O batismo só começou a ser administrado na igreja no dia de Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo possibilitou que as graças que Cristo alcançou na cruz fossem espalhadas pela igreja. Deste modo, é preciso o batismo para que a pessoa receba o Espírito Santo. As Sagradas Escrituras assim nos confirmam. Infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais presentes no Brasil nega a eficácia do batismo, por estarem inseridas na heresia protestante, não aceitam a efetividade da economia sacramental, não creem que o batismo produza algo de extraordinário. Para eles é, assim, uma questão somente pedagógica, apenas uma tomada de consciência. Não! Pelo batismo, a pessoa se torna filho de Deus. Antes não era, simples assim. Porém, hoje em dia, até mesmo sacerdotes estão se deixando levar pelo pensamento protestante sobre o batismo, infelizmente. Atualmente existem 2 rituais básicos de celebração do batismo: o de crianças e o de adultos. Na igreja, originalmente, era mais comum o rito dos adultos, visto que a igreja estava começando. Mas desde lá, as crianças já eram também batizadas. Às vezes, famílias inteiras se convertiam, não é mesmo? Exato. No início da igreja, houve uma tendência de se seguir a ordem inicial, que era precedida de um catecumenato. Porém, pelo fato de se batizar também as crianças, outra tendência surgiu, a do catecumenato pós-batismal, ou seja, a catequese. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento daquela pessoa. É o lugar próprio do catecismo. Alguns sinais ajudam a perceber a grandeza do sacramento. É a chamada mistagogia. São eles o sinal da cruz, o anúncio da palavra de Deus, os exorcismos, a bênção da água do batismo, o rito essencial do batismo, unção com o óleo do crisma, a veste branca, a luz da vela, a recitação do Pai Nosso, a primeira comunhão e a bênção solene. É de muita importância que os catequistas leiam as instruções detalhadas do catecismo para que possam explicar aos catecúmenos o que cada um dos símbolos significam dentro do ritual do batismo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, ainda tem alguma dúvida sobre o sacramento do batismo? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do nosso vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui para nós, tá certo? Que Deus te abençoe e salve a Maria Santíssima!